Papo bom passa rápido, professor. Pô, foi bom. Legal, tá legal. E deixa eu até aproveitar uma curiosidade que eu tenho. Aqui no Brasil, a gente não pode utilizar o bloqueio, né? Como na Europa pode se utilizar. Mas alguns treinadores usam alguns macetezinhos, né? Para fazer um bloqueio sem ser descarado, né? Às vezes coloca um jogador de costas, ou às vezes na passagem dele, ele vai para frente para o outro menino meter a mão Falso, no peito dele. falso O bloqueio, né? foco, isso. Como é que o professor instrui, orienta a sua equipe quando isso acontece? Porque isso daí ocasiona um atraso na defesa, né? Então, dependendo da altura que tiver, esse jogador ele vem e ele acelera o jogo, fazendo esse falso bloqueio para atravessar essa bola. Às vezes de ala para ala, com um pivô caindo do lado no fundo, né, para uma bola acelerada de meio. Quando você reconhece esse momento do jogo, qual que é a instrução que você passa para a equipe, ou que você orienta os treinadores para eles pensarem alguma maneira de não deixar isso acontecer, de evitar? Assim, no período que eu andei experimentando, assim, não, como a arbitragem marcava muito isso, andou marcando até mais do que marca hoje, no período que eu utilizava, então, assim, cara, eles marcavam falta, então eu não tive, nesse período que eu estava experimentando, muita informação para ele nesse aspecto. A gente sabia que haveria algumas situações, mas até em bola parada, cara, eu nunca presenciei contra mim eu marcando quadrante aqui, fazendo esse tipo de cortininha, esse tipo de bloqueio, não, para tentar me atrasar. Contra mim nunca fizeram, não. Pô, mas é muito tempo atrás, entendeu? Uhum. Eu via, percebia só as pessoas fazendo muito em bola parada, cara, em lateral, em escanteio. Mas eu via também a arbitragem muito atenta a isso e marcando muito, entendeu? Então, assim, eu não tenho essa informação de como fazia, porque eu não fazia, entendeu? Porque quanto às minhas equipes, esses adversários não faziam muito isso, não. Eles estavam tendo tanto, eles tinham uma preocupação tanto de tentar jogar entre as minhas linhas de defesa, que eu não sei se era por isso também, entendeu? Eu via pouco fazer isso. Eu acho até que deveria começar a permitir também, não vejo problema nenhum. É que colocaria como se diz, né? Um elemento novo, né? Dentro do nosso jogo, a gente teria que se adaptar. E todo mundo ia passar a estudar para ver alguma forma, A gente tanto ia ter de que, marcar. a gente ia ter que beber muito da fonte do basquete, né? Que no basquete Exatamente. eles utilizam muito isso, né, cara? E eles saem disso com muita facilidade, né? O professor PM Futsal, ele pergunta para você como que o Fluminense tem participado muito de Taça Brasil, sub-7, sub-9, várias categorias. Como que você vê o nível das equipes do Nordeste, professor? Cara, altíssimo, altíssimo. Até porque de todas essas Taça Brasil aí que eu tenho ido com o Fluminense sub-7, 9, 11, 13, a grande maioria quem tem sediado são as equipes do Nordeste, né? Norte e Nordeste. João Pessoa, Paraíba, Pernambuco, tem sediado muito essas competições. Então eu acabo vendo muito essas equipes, né? Ou tem duas equipes, ou então eles montam um selecionado de uma. Cara, e sempre são equipes muito boas, entendeu? O Esporte Clube Recife tem uma tradição muito grande, o Náutico também tem uma tradição muito grande. As equipes da Paraíba são fortíssimas também, né? A gente fez uma final de sub-7 contra eles. As duas competições de sub-9, eles tinham uma equipe muito forte. Cara, é uma região que tem muito jogador bom, tem muita metodologia, muito profissional, muito legal, muito capacitado. Para nós é um motivo de honra, assim, esse tipo de intercâmbio, né, cara? Proporcionar aos nossos atletas, assim, esse tipo de vivência, esse tipo de experiência, né? Tá sendo, ter a oportunidade de confrontar com outras escolas. Então, por lá, toda vez que a gente tem a oportunidade, que a gente tem a vaga, a gente procura sempre estar participando dos campeonatos brasileiros, justamente por isso, que é para proporcionar. O professor Davi até colocou assim, o APM, eles sediaram uma Taça Brasil sub-7. A gente fez uma final assim, cara, muito legal, muito maneiro, né? Uma tensãozinha, porque eles são muito novinhos, assim, mas, pô, uma experiência que todo mundo vai lembrar, entendeu? Entendi. Então, sempre que a gente tem oportunidade, cara, o clube não mede esforços para poder investir
que as crianças possam estar tendo essa chance de vivenciar essas experiências. E até aproveitar aqui para fazer uma pergunta para você, nos poucos momentos que a bola ela entra no pivô ali de centro, faz de conta que a bola está do lado direito de ataque e ele consegue achar uma diagonalzinha. E o meu ala oposto já está marcando o pivô ali, como que o professor referenciou. A partir desse momento, a orientação é não deixar esse pivô girar para nenhum lado. Você procura estar utilizando essa marcação para ele empurrando ele para o lado forte da defesa, evitando que ele saia para o lado fraco, onde que não tem ninguém. Como que você instrui nesse momento? Porque trabalha-se para não ter muitos, mas quando tem, como é que é a orientação que é passada? Se trabalha para evitar, né? Isso. Mas uma Nesse hora ou outra momento, pode acontecer. não, e vai entrar. E nesse momento que entrou, não diferente dos outros setores, todo momento que tem bola tem um confronto 1 contra 1. Se na ala lá que está fechando a diagonal tem um confronto contra 1, também aí nesse caso do pivô também tem, né? Aí primeiro assim você estudar a característica do pivô, né, cara? Se ele é Perfeito. destro, se ele é canhoto, se ele está saindo muito pela ala, se ele está muito por dentro, né? Por exemplo, lá as equipes, por exemplo, no Paraguai funcionou muito porque a gente, não, por Ferretti, eu ia falar eu percebi, não, Ferretti percebeu que as seleções elas jogavam muito com pivô cravado, né? Isso em 2007 e 2008. Então, cara, a coisa que a gente mais treinou foi aquele momento da abordagem da diagonal. Fechar essa linha de passe da diagonal para não ter o jogo de pivô, entendeu? Porque todas as equipes das outras equipes sul-americanas tinham um jogo de pivô forte. Então a gente trabalhou muito essa situação desse quadrantezinho da bola, como esse cara ia abordar, em que tempo, que fechar, como que ele ia cortar essa linha de passe, entendeu? Para justamente que essa bola não chegue. E outras vezes assim que a gente andou fazendo, eu não gostava muito de ter uma dobra que visse uma dobra de quem estava na linha da frente, corresse Uhum. para trás, né? Porque nesse momento que você está correndo para trás, você virou de costa para quem você estava marcando. Então você não vai perceber se o cara saiu pela direita ou se o cara saiu por dentro. Mas uma ajuda vindo do outro, do caso o ala oposto ou back, um vai estar marcando um. Vindo do cara que está na sua linha lateral, eu não via com problema, não. Em alguns momentos a gente andou realizando também. Nesse caso aqui, ó. Você tá assim, a bola entrou, né? A bola Sim, entrou. Eu não gosto de vir essa ajuda para trás e também nem vir essa ajuda para trás. Porque nesse momento você vira de costa, você larga quem estava contigo. Então você passa a não perceber para onde o cara passou. Então aqui você tem um confronto 1 contra 1, né? Ok? Mas certo. uma ajudinha vindo aqui dessa linha que está na tua, não vinha às vezes em determinado momento, também vinha como ajuda. Principalmente se quem estava nessa ala aqui não passou, ficou sem ninguém. E nesse momento você perdeu um pouco de função. Só quem passou foi o cara que estava aqui, que passou para cá. Então, vindo uma ajuda daqui, eu não vinha problema, não. Era só uma questão de ajuste, saber para que lado estava vindo um cara no pé para bater, né? Se vem um, vem dois, quantos vinham no pé para bater, entendeu? Entendi. E, e a ideia é mais ou menos parecida quando que o adversário às vezes consegue achar um passe meia canela, porque como que tá marcando o quadrante tá mais baixo. E se o pivô centraliza, esse back tiver qualidade para achar um meia canela, para tentar vencer essas linhas, a orientação dava isso em confronto 1 para 1 e meus alas não virem dobrando, temporizar ou fazer algum ajuste de defesa, algum giro para forçar esse pivô a jogar a bola para trás. Forçar ele a andar para sair da zona vermelha. Beleza. Sair da zona vermelha. Que ele volte a caminhar um pouquinho para amarelo, entendeu? Para que a gente possa Beleza. empurrar. Até porque, assim, ele nesse primeiro momento, ele tá de costa pro gol ainda, né? Uhum. Os cuidados são com os alas que estão passando também, que estão vindo de frente, entendeu? Porque a criança normalmente ela vira de costa, né, cara? Ela não tem um hábito assim.
e você passou e andou, eu colocar a mão no peito, no teu ombro, fazer um tipo de deslocamento para te incomodar o teu circuito que você vai fazer até chegar no pé do pivô. A criança normalmente não, ela vira de costas. Ela vira de costas para onde a bola foi. Aí ela perde o jogador dela que ele estava marcando. Entendeu? E, e até aproveitando, falando de criança, além dos educativos para ajustar o quadrante, são feitos também alguns educativos para posicionamento corporal, de perna flexionada, de justamente ter esse toque. Como que é feito esse processo também, professor? Por exemplo, eu coloquei um educativo. O Cabeça até lançou no grupo do curso dos professores um dos exercícios que foi até o sub-8 do Arouca que realizou, né, onde cada atleta até teve uma interpretação diferente nesse educativo. Cada atleta, esses 4 atletas que estão marcando aqui, ó, esses 4 atletas que estão marcando, cada um dentro do seu quadrante, cada um possui uma bola na mão. Só que uma bola na mão, a bola embaixo, né? Você segura a bola com as 2 mãos embaixo. Automaticamente você tem uma postura de flexionar os 2 joelhos, né? Mas você viu nesse momento do vídeo um que estava só com uma debaixo do braço, já não estava mais. Normal, natural da criança, não se preocupa com isso no início. Depois vão entender. E a partir do momento que eles roubassem a bola, né? Que eles jogassem a bola para os lados do cantinho que cada um tivesse e saíam em transição, né? E as crianças ali eles jogaram pro alto a bola, né? Aí uma professora até falou, pô, eu não jogaria pro alto e tal. Até depois eu comentei com cabeça, falei, não, cara, eles jogam no alto porque são crianças de 8 anos, entendeu? Mas o professor orientou justamente que joga pro lado, né? Mas a criança tem aquele estresse mental, aquela ansiedade de sair na transição, que cada um tava jogando a bola pro alto. Mas justamente o educativo dali era que ele já começa tivesse já um pouquinho de postura de marcação com os joelhinhos semi-flexionados, entendeu? Próximo com uma postura para poder realizar desarme, entendeu? Uma perna dominante mais na frente, outra mais atrás. Aí você vai fazendo os ajustes individuais ao longo do processo, entendeu? Em situações assim, que a gente chama até de tática individual, né? Vai fazendo esses ajustes. Assim. Então, assim, pô, outro dia no curso eu falei isso. Eu montei uma sessão de treino um dia. Então eu comecei com aquecimento, ou um aquecimento lúdico, né? A gente fez até no caso lá no curso, lá em Volta Redonda, a gente fez o pique bandeira, né? Não sei se você na tua região conhece o pique bandeira, que você acaba protegendo o setor atrás da bandeira. Então a gente já via algumas crianças ali protegendo a meta, um exemplo, né? Outros pegando a Uhum. bandeira e saindo em transição, ou outro time lá ao contrário também. Então, assim, já era para dar alguns pequenos estímulos em relação ao que é proteger uma meta, proteger um alvo, né? Proteger uma baliza. Aí depois eu comecei fazendo os educativos, né? Faço sempre um. Eu não faço mais de 2 educativos por sessão de treino. É sempre um e repito bastante. A parte principal do treino é o educativo, porque eu preciso passar todas as crianças em todos os momentos ali de posições da defesa quadrante. Entendeu? Aí depois eu realizava um coletivo, então um jogo adaptado, né? Eu fazia assim mais ou Bacana. menos uma sessãozinha de quadrante, entendeu? Que legal. O professor Sérgio Lima, esporte, ele pergunta para você que você tinha falado de algumas leituras. Você indica alguma leitura assim, professor, para quem se interessa pelo tema? Ou algumas outras leituras que possa vir a complementar essa situação de quadrante, ou até mesmo de algumas outras questões que você fala, poxa, isso aqui não tem a ver com o quadrante propriamente dito, mas para nosso crescimento pessoal, assim, esse livro é fantástico. Teria pelo menos uns dois, três para orientar para Assim, nós? em relação a. Pô, cara, tu tem assim algumas literaturas não específicas de defesa quadrante, né? O professor Uhum. Cabeça até tem me cobrado finalizar o e-book de defesa quadrante, né? Agora, tem algumas literaturas assim, pô, que eu gosto muito até para tu entender algum. Pô, os livros do Marquinhos Xavier são muito bons.
esse livro do Daniel Júnior, o último que ele lançou, porra, é muito bom. Pô, um que o Neto comentou numa live com a gente, é O Poder do Hábito, que fala dos gatilhos, esse é fundamental, né? Para que tu entenda assim como é que essas informações elas viram hábito. Então, são algumas literaturas que não são específicas na defesa quadrante, mas que vão somar muito conteúdo para o que você acredita, entendeu? Não só para o Perfeito. quadrante. O professor Renato Mocelin, ele trabalha lá no Paraná, no Coronel Vida. Ele pergunta para você o seguinte: aquela situação que o professor tinha explicado, lembra dessa bola atravessa de ala para ala, e a gente vinha atacando por fora para não gerar, ou do fundo vir temporizando ali para não acelerar muito, porque no fundo a gente está muito em desvantagem. Naquela situação, se acontece dessa bola atravessar, professor, não dá tempo de eu fechar desse cara vir pela ala, ele entrar pisando. Aí o jogador da segunda linha, ele vem temporizando, ele para, ele não segue o movimento para não tomar bola de fundo, ou o professor indica na hora que isso acontecer do goleiro já sair numa cobertura. Como é que o professor vê essa situação para o ajuste do quadrante? Que ele vence a primeira linha no domínio. No caso, ele está falando aqui, né? Quando esse cara recebe a bola, ele entra no corredor, ele entra para o meio ou para o corredor pisando? Ele recebe a bola um pouco à frente da linha defensiva, então provavelmente ele vai estar recebendo essa bola para fora, porque atravessou a bola de ala a ala. Isso, ele passou aí, venceu. Ele conseguiu vencer através do passe. Como é que o professor orienta a partir daí? Então, vamos lá, vamos imaginar assim, ele tomou um drible, né? Imaginar que tomou um drible e venceu. Ele continua dando nele, mesmo que seja atrasado. Esses aqui protegem a meta, né? Temporizando até Tá, que ele continue. mas imagina esse homem aí que o professor está falando para em cima, se ele tomou o passe, ele não conseguiu achar distância. Ou o ala ele conseguiu vencer a primeira linha. Então ele não conseguiu achar distância. Ele foi Como ele vencido tá pelo passe. Isso, uma situação assim, por exemplo. Ele tá para trás já. Então, tu imagina assim, se esse sai na cobertura para a bola, eu já criei uma desvantagem numérica no fundo, perfeito? Não. Perfeito. No máximo, tu pode considerar ter uma igualdade, né? Porque tu conta como goleiro, né? Aí Isso. isso é justo. Você temporiza ou acelera aqui para poder a bola entrar aqui, o goleiro sair, desprotege o gol e vira 2-2. Isso. Qual que o professor. Lógico que varia muito da equipe, mas qual que seria o mais seguro? Varia muito da equipe, assim. Pô, tem que estar muito encaixado, porque tu está, assim, para igualar os números, né? Para ficar 2-2, o goleiro sai e fica ali no 1-1. Pô, só que o goleiro largou o gol. Isso para base, para criança, é muito complexo, né? É bem Verdade. provável. Porque tu não tem garantia que o outro vai estar pressionado lá. Então, no caso ali, é temporizar, cara. Eu acho que um pouco mais seguro é temporizar, né? Fechar a perna e proteger a tua meta, né? De repente dar a possibilidade da finalização para ele de longe, fechando perna e fechando meta, para que dê tempo de pelo menos o pessoal da primeira linha retornar um pouco, entendeu? Para tentar Isso. igualar. As duas são riscos, cara. As duas são riscos. Eu já vi muita gente fazendo muito bem sucedido isso. É o goleiro que sai lá, mas está na garantia que o outro fechou o dele, e ali virou 2-2 e não aconteceu nada, entendeu? Só que já vi também um goleiro saindo lá para abafar. Pô, o cara conseguiu passar pro outro achando que o outro tava pressionado, não tava. Tava dentro do gol, fechando o gol. Só que o cara tava sozinho na entrada da área. Pô, ele finalizou e não tinha goleiro no gol, entendeu? Então eu acredito que o mais seguro, menos risco, aí você tem que optar o maior risco pelo menor risco. O menos Isso. risco é fechar a meta, né? Fechar a perninha, temporizar ali, fechando a meta, fechando perna, protegendo a tua meta, para que dê tempo o máximo possível dos caras da frente voltarem, né? Perfeito. O primeiro toque futsal, ele pergunta assim, quando que rouba a bola, professor? O quadrante, ele encaixou, ele roubou a bola. Você treina jogadas para contra-atacar ou deixa a tomada de decisão dos atletas, alunos, entrar em ação? Vocês aí começam a passar os princípios de transição? Como que vocês fazem esse processo? Para não ficar, às vezes, muita informação para a criança. Né, aí sim, tem uma progressão também aí, né, cara, que precisa ser respeitada, né?
Pô, a minha transição está partindo de que setor da quadra? Ela está partindo do centro, então todo mundo vai se abrindo, né? Para justamente também eu alargar e ter oportunidade de progredir, né? Tá partindo da ala, aí eu oriento o quê? Eu levo a bola para o centro, né? Para me poder aumentar o meu ângulo de visão, né? E tem um do centro que de repente ultrapassou ele por trás, né? E foi embora no corredor. Outro de repente foi andando assim sobre a linha para fechar esse segundo pau. Então, assim, tem comportamentos para que em setor da quadra você roube a bola, entendeu? Se eu roubo no centro, eu tenho um estímulo, né, cara? Que é da largura, todo mundo sobre a linha e fechando, e ele vai conduzindo, entendeu? Como o outro pô, roubou a bola na ala, né? Traz para o centro para aumentar teu raio de visão, um ultrapassando por trás, né? Depende muito do que trabalha esses tipos de estímulos, entendeu? Mas, pô, lógico, a tomada de decisão ali vai ser do jogador na hora, entendeu? Só que você gerou alguns comportamentos durante o teu processo de treino, entendeu? Aquilo foi repetido várias, 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 várias vezes. Virou um comportamento para o cara saber quando o cara rouba a bola em que setor da quadra, para onde que ele vai, para onde que eu corro, em que tempo, né? Entendi. E até para fazer uma pergunta, professor, quando que o professor mencionou que teve um momento que você estava tendo dificuldade, que aquele cara que estava entrando por fora ou por dentro, que você pediu para acompanhar. Isso também a gente pode fazer uma relação com alguns jogadores acima da média. Então, por exemplo, assim, vou jogar contra o Falcão, na época de auge dele. Pô, se eu marcar um quadrante aqui, dependendo da situação, ele pode sair para os dois lados. Eu não sei para onde ele vai e muitas vezes eu não consigo, porque ele tem recurso das duas pernas e eu não vou conseguir achar, às vezes, o tempo. Aí é preferível, momentaneamente, nesse jogador marcar uma individual e as outras marcarem zona e fazer uma marcação mista. Como que o professor ajustaria isso? Pode ajustar também. No caso, assim, da categoria de base, como a gente tem discutido muito e também não tinha cabeça, a criança olha muito na bola, a criança olha muito para o chão, olha muito para a bola na hora da condução de bola, né? E esse é o maior time da defesa nesse momento que ele está olhando para a bola, onde ele Entendi. abaixou a cabeça. Esse é o maior time que a gente, é o gatilhozinho interno que a criança tem que ter, que está marcando. É nesse momento que você fechou a diagonal, ele entrou na linha lateral e quando ele começou a olhar para o chão para conduzir a bola, olhando para a bola, porque ele vai olhar para a bola, é o momento que ele não está enxergando os outros, é onde que você tem que desarmar, entendeu? Agora, tem casos assim, pô, eu vi até uma vez o próprio Ferrez comentando, pô, o Corinthians de Cabreúva, né? Pô, o Corinthians de Cabreúva, eles não fechavam, ele falou assim, com Cabreúva a gente não fecha a diagonal, a gente fecha o corredor, o que ele quer é passar no corredor e correr por fora, né? Então, nele a gente vai trazer ele para dentro, ele vai tomar um caminho contrário ao do gol, né? Em vez de ele seguir reto, assim, toma um caminho contrário. E então, no caso dele, aqui, ó, no caso dele aqui, eles não fechavam a diagonal, entendeu? De que passasse, e se ele fosse por fora, que fizesse essa troca aqui. Essa troca que eu falei, ele passando por fora, fez a troca, reencaixou novamente, entendeu? Aí depende muito do jogador contrário, do nível de técnica desse jogador contrário, entendeu? No caso que, pô, vocês como já atuam mais no sub-20 e no adulto, vamos pegar alguns Pelés aí que é muito bom nessa situação, entendeu? Cara que tem muito recurso sobre a linha lateral também, entendeu? Então é só ter esse cuidado necessário. Faz a mista, nessa hora faz a mista. Deixa desencaixar para poder encaixar no outro momento. Legal. Tem uma pergunta muito legal aqui, professor, do WMS Sport aqui. Ele pergunta assim, Dilson, fala um pouco sobre o goleiro linha nas menores. Quando que ele fala goleiro linha, ele está, acho que justamente falando da situação da defesa. Muda alguma coisa, professor, para as crianças, esse fato de ter muitas vezes um elemento a mais, assim, para esse ajuste? Não, eu não mudo, não. Minha defesa continua. Se eles vêm com três, eu tô com três. A bola entrou na ala, eu viro 2-2. Só que aí, nesse caso do goleiro linha, o mais cuidado possível é a tua atuação com o teu goleiro, né, cara? Como o quinto homem. Ele vai ter uma função muito grande, principalmente nessas coberturas de fundo, atuando. Só que, em contrário, na base, cara.
Pô, no jogo de 5 contra 4 é um jogo, para mim, é um jogo muito posicional. É um jogo que, às vezes, na maioria das vezes, as crianças estão muito paradinhas, passando muito paradinho, só trabalhando em passe, né? Então, assim, e tu vê a estatística aí, que você toma muito mais gol do que se faz, né? Sim. Mas eu não mudo, não. Eu continuo mantendo os mesmos princípios como fosse 4 contra 4. Tá com 3 eu tô com 3 e virou 2-2, eu tô com 2, eu tô com 2. Excelente. O Escola Roma Calcio, ele pergunta para você, professor, para quem está iniciando, qual a diferença da marcação por zona para quadrante? Cara, a defesa zona é uma defesa que você marca por setor, né? É. Então vamos lá, o quadrante, ele quadrante, losango, 2-2, linha Y, eles são defesas que estão classificadas como defesa zona, fazem parte da defesa zona, entendeu? Então, assim, é que eu sempre falo assim, a primeira informação que a criança recebe, seja ela na escolinha, seja ela na escola, seja ela na pelada de rua, que assim, cara, segue o seu. Olha, cada um segue o seu. Né? A primeira informação que ela recebe de defesa é essa, né? Só que a gente não fala para ela normalmente assim, cara, mas aonde, em que momento, quando, por quê, como. A gente simplesmente fala, cara, se vira nos 30 aí, para onde aquele menino for, você vai atrás. E na grande maioria, eles não vão estabelecer aquele princípio do triângulo, que é controlar o dele e a bola. É por isso que se tá tanto gol aí por aí. A gente vê uma média de gol alta justamente por isso. Porque ou o cara perdeu o dele ou o cara perdeu a bola. Então isso também é um educativo que é fundamental, não só para qualquer tipo de defesa, seja individual ou zona. É fazer com que na iniciação ele já perceba a controlar os dois. Agora, a defesa quadrante é uma defesa zona. Ela está classificada lá, vamos lá, tópico, defesa zona. Aí vem lá, quadrante, linha Y, losango, 2-2. Então ela está classificada dentro da defesa zona. Perfeito. E uma pergunta, professor, a comunicação, ela é puramente percepção ou muitas vezes também a gente tem alguns macetes que a gente pode estar utilizando? Então, por exemplo, a fala, normal, poder estar orientando, mas em alguns momentos a gente vai se enfrentar em alguns lugares que a pessoa não vai conseguir ouvir. Tem, além da percepção de olhar para a quadra, tem mais alguma coisa que o professor sempre está orientando? Às vezes um giro de pescoço, às vezes alguns outros macetezinhos assim para poder ajustar justamente a defesa, saber a hora de abordar, saber a hora que o companheiro já vai dar atrás. Como que o professor faz esse processo, você falando em termos de comunicação entre eles, entre os elementos que estão ali dentro do jogo? Os Por gatilhos, no exemplo, caso. por exemplo, como vou falar primeiro pela realidade do sub-15 e 17. Além das marcações do chão, que essa é a principal, né? Tu tinha os gatilhos, né? No caso, eu usava muito 4. Então, quando a gente se perdia, 4. Todo mundo sabia que tinha que correr para a linha 4 para ali parar e se posicionar. O outro, assim, cara, eu abraçava. Normalmente era o back ou um ala defensivo. Eu escolhi em cada formação né? E esse, normalmente, os meninos que tinham boa leitura e jogavam sempre na linha de trás, porque eles que davam alguns tipos de comando também. Né? Eu me lembro que no 17 a gente tinha o Hugo, que ele é um menino que ele que determinava o momento da subida ou não. Era quem estava sempre na linha de trás. Então, assim, agora na base já é um pouco mais complexo as crianças terem esse tipo de autonomia ainda, né, cara? De estar falando o momento de subir ou não subir, entendeu? Eles são muito dependentes de alguns aspectos ou visuais, né, cara? Pode ser disputa, talvez, de ginásio atrapalha, mas eu acho que pelas questões das crianças ainda serem muito são educadas no caso a cabeça fala muita propriedade isso. Estão numa faixa etária que são educadas para obedecer, eles têm muito assim, eles te olham muito também, né, cara? Para você treinador, entendeu? Então, cara, alguns gatilhos que você tem que dar em relação a isso, entendeu? Mas no caso, assim, a percepção visual, no caso, a zona.
Então, quando tu pega a quadra assim, poliesportiva, então é melhor ainda, facilita mais ainda, cara. Quando tu vai jogar em quadra que tem marcação de handebol, tem a marcação do vôlei, do basquete, pô, uma baita ajuda. Porque você já pré-estabelece antes, cara. Ou então, se for o teu ginásio, maravilhoso, né, cara? Da grande realidade, assim, da maioria das vezes que eu vejo aqui, principalmente que eu vejo aqui no Rio de Janeiro, são poucas quadras que tem só o desenho das marcações do futsal, entendeu? Muitas têm o vôlei e o basquete. E acaba a gente usufruindo dessas linhas aí imaginárias, essas linhas que estão no chão aí para ajudar. Entendi. O professor Sérgio Lima ele pergunta, conceitualmente, qual a diferença do quadrante para o 2-2? Cara, porque o 2-2, assim, o 2-2 você não se preocupa muito com. Você simplesmente estabelece assim, cara, ó, em cada setor, cada um vai marcar dentro do seu setor. O que você só oferece ele é simplesmente ir até as fronteiras das linhas de fita. Mas aqueles passozinhos do quadrante, né, cara, de uma diagonal, do ala oposto fechando uma atravessada de bola, o ala oposto virando o back virando cobertura do ala. Nesse momento você não dá muita ênfase a isso, não. Você simplesmente posiciona eles em duas linhas em cada setor e fala assim, ó, cara, como fosse o campo, né? No campo não tem defesa zona, cada um marca no seu setor, no futsal também. Então, 2-2 é esse, cada um se posiciona e cada um vai marcar dentro do seu setor, entendeu? Entendi. Cada um O cuida do seu Du, setor. o Du Martins, professor 30, ele pergunta qual a distância da primeira para a segunda linha no quadrante. Ele coloca aqui na iniciação, mas eu acredito que essa distância ela persista, né? Nas categorias posteriores também, né? Então, qual que seria a distância correta, professor? Que muitas vezes uns falam 1 metro, às vezes 1,5 metro. Qual que é a distância correta? Baseia muito pela aquela primeira pergunta que tu fez nos espaços de quadra, né? Verdade. Né? Se a gente fala que na quadra de 40 a gente se posiciona ali próximo, ali um pouquinho à frente do tiro de 10 metros, né? Ali próximo da região da zona de substituição, onde o treinador fica em pé, ali você traça uma linha ali de primeira linha. Tem até um educativo que a gente traça uma linha ali também, né? E traça só uma no meio. Mostrei já um desses para vocês também. A gente traça uma linha, uma no meio, né? E dali justamente vai dar uma compactação para eles. Aí vem aquele outro educativo que tu comentou, né, cara? Da corda. A corda também não deixa você se esticar muito, entendeu? Então acaba se você traçar uma linha horizontal ali, ó, em determinado ponto da quadra e colocar eles tudo com uma corda, os quatro, né, em volta de uma corda, você justamente vai ajustar o ponto certinho ali, ó, onde cada um vai estar muito próximo a esse aí. O professor Neto até mostrou, né, Isso. uma atividade que ele fez lá que ele não estava nem treinando quadrante, mas que, pô, cabe muito para nós, assim, que gosta do quadrante, entendeu? Todo mundo próximozinho, todo mundo preso no elástico e todo mundo andando junto, entendeu? Ali aquela era a distância perfeita de um para o outro, entendeu? Para que dê tempo da cobertura chegar. Perfeito. Professor, mais de 1 hora e meia aqui, muito legal esse papo com você. Agradeço demais a sua participação aqui, viu? Para mim, olha, aprendi muito aqui com você hoje, você não tem ideia. Facilitou demais aqui para quem gosta do quadrante, né? E gostaria de passar para você aqui as considerações finais aqui, passar a palavra para você. Mas do fundo do coração, muito obrigado, viu? Hoje foi sensacional essa aula e um sonho realizado poder bater esse papo com você aqui. Cara, assim, eu que agradeço, e a gente também tem que agradecer o Cabeça Reclama. É, A gente tem que agradecer também que nos deu as oportunidades em dois estágios, né? A sim, gente tá falando da defesa quadrante, trocando ideia. Então isso, pô, foi maravilhoso, pô, tá dividindo isso com vocês, coisa que eu acredito bastante. E a gente voltou a falar, o quadrante andou tão esquecido por um período, né? Na própria verdade. Liga Nacional a gente via pô, somente acho que três ou quatro equipes no máximo fazendo a defesa quadrante, né? Mas foi muito legal também nesse período aí de isolamento social, a gente teve a oportunidade de escutar o PC, escutar o Ferretti, né? Vamos citar um pouco da defesa quadrante, o início, né?
conceituaram bastante o histórico para nós, né, cara? De onde começou, de quando começou, por quê. Pô, foi muito legal. Então, assim, ele deu uma gasolina na defesa quadrante, né, cara? Então a gente está podendo falar dela novamente, depois de bastante tempo. Só me desculpa a estrutura ainda, assim, de escritório, de tripé, de padrão. A É minha tranquilo. pranchetinha, a minha pranchetinha aqui pequenininha, entendeu? Mas, pô, eu te agradeço, cara. Amizade que a gente fez, assim, ter te conhecido pessoalmente. Para mim é uma honra, entendeu? Oportunidade também que você tá dando aí tanto profissional, né, cara? Fazendo as suas lives aí, explorando um pouquinho a ideia de que cada um acredita, né? Cada um Sim. tem um pouquinho de capacidade de bom, né, cara? A gente vai pegando, vai colhendo um pouquinho de informação de cada um e vai encontrando o nosso jeito de trabalhar. Então eu que agradeço, cara. Para mim foi uma honra, um papo muito legal, prazeroso. Falar de quadrante para mim sempre é bom, né? Era lógico que seria muito melhor a gente estar falando pessoalmente para bastante gente ali numa quadra, né? Mas acho que deu para passar um pouquinho da ideia da defesa zona e defesa quadrante. Eu te agradeço, Pô, obrigado a que todos aí maravilha. pela participação, obrigado pelo convite, e nos veremos em breve aí, assim. Muito obrigado. Abraço, cara. Beleza. Quem quiser saber mais de defesa quadrante, entre em contato com o professor aí, @Dilson Júnior Futsal, que, poxa, esse cara é sensacional. Tenho certeza que quem assistiu a live aqui está morrendo de vontade de voltar a trabalhar para colocar em prática aí esses novos conhecimentos aí da defesa quadrante, que quando que a gente ouve é um prazer imenso. Abraço, professor. Muito obrigado, viu? Tudo de bom.